Esse vídeo que eu vou apresentar é uma palestra que eu fiz para um grupo de médicos no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, onde por muitos anos eu exerci minha atividade de cirurgião plástico, inclusive fazendo parte da comissão de ética do hospital. É um tema que eu venho abordando paralelamente à cirurgia plástica que eu exerci, numa atividade que se chama tanatologia, mas que eu prefiro chamar de biotanatologia, como eu vou explicar no decorrer do vídeo. Ele tem esse título, Médico Diante da Vida e da Morte, porque a minha apresentação foi exatamente para um grupo de médicos. Mas ele é um vídeo que eu com certeza recomendaria a qualquer pessoa que trabalha na área de saúde que o visse, porque eu acredito que, de certa forma, ele vai afetar a qualidade do trabalho de todas essas pessoas, seja enfermeiro, psicólogo, farmacêutico, doutor, não importa. Sendo da área de saúde, ele certamente irá trazer contribuição que eu acredito significativa para todas essas pessoas. Então, vamos iniciar a nossa apresentação. Pesquisando na imprensa, a gente encontra frequentes informações de que médicos cada vez mais estão sofrendo de depressão, né? Inclusive dentro de um termo chamado burnout, né? Que é o cansaço pelas suas experiências emocionais e físicas mesmo que tem, e com isso levando os médicos, vários médicos, até a um desencanto com a vida e suicidando-se. O índice de suicídio entre médicos tem aumentado bastante. E nós entendemos isso exatamente por essa condição de trabalho que esses profissionais vivem ao longo de sua vida. A questão toda, na minha opinião, né, é o que está nesse recorte menor do jornal, que diz que o contato com a morte é um complicador para a vida profissional do médico, para a sua vida particular também. Então, a minha pergunta, e que eu vou tentar ajudar as pessoas a refletir sobre isso, é: como lidamos com a morte? Porque a morte, nós vamos conversar mais sobre ela, é algo que está presente na nossa vida 24 horas por dia. Sejamos da área de saúde, sejamos da área militar, policial ou simplesmente uma dona de casa. Todos estão com essa realidade próxima. Então vamos aprender um pouco a lidar com ela. Eu gostaria de explicar primeiro aquilo que eu falei no início, né, que a tanatologia é uma atividade que surgiu na década de 60, voltada para cuidar de pacientes em fase terminal da sua existência, né? Na fase da sua doença. Então, o paciente, nessa fase, muitas vezes, os médicos não têm assim mais o que fazer com aquele paciente. Então, essa ciência, essa tanatologia, veio trazer várias informações para ajudá-los nesse trabalho árduo e muito, muito importante. Tanatologia vem do grego Thanatos, que é o deus da mitologia grega que representa a morte, e Logos, que significa estudo. Ao pé da letra seria o estudo da morte. Entretanto, eu preferi adotar o nome biotanatologia quando eu comecei nesse trabalho na década de 70. Fui, inclusive, um dos pioneiros desse trabalho no Brasil. E por que passei a chamar de biotanatologia? Porque bio é vida. Eu acredito que o nosso trabalho nessa área não é realmente estudar a morte, mas sim estudar a vida aproveitando a ótica da morte. Quer dizer, a morte vai nos ensinar a viver a vida em todos os seus aspectos. Vamos então iniciar essa conversa refletindo sobre a vida. Porque
muitas pessoas vivem, mas não sabem qual o sentido da sua própria existência. Mas a vida tem sentido, né? E nós vamos ver o que a gente pode aprender sobre isso. Basicamente, eu diria que o sentido da vida é ser feliz. Quem não quer ser feliz? Todo mundo faz tudo, trabalha, multiplica suas atividades, passeia e fazem um monte de atividades, sempre buscando ser feliz. Mas vem uma pergunta importante. Será que é possível, para nós que vivemos, onde tudo em redor de nós, tudo na vida é impermanente e nós estamos sempre oscilando entre perdas e ganhos? É possível ser feliz nessa condição, né? E essa impermanência e essa sucessão de perdas e ganhos nos causam muito sofrimento. E por que sofremos? Basicamente, o nosso sofrimento é decorrência do nosso apego. Apego a todas as coisas que a gente tem em volta de nós. Pessoas, bens materiais, cargos, títulos. Então, o apego nos faz sermos infelizes quando a ideia da morte se apresenta diante de nós. Nós podemos superar isso se nós tomarmos consciência de que os sofrimentos não ocorrem por predeterminações nem forças ocultas, né? Porque isso nos eximiria da responsabilidade de evitarmos essas coisas. Se eu sofro porque eu estou predeterminado a sofrer, se tem forças ocultas atuando em mim para isso, eu não tenho forças pessoais para lutar contra essas forças ocultas. E aí, muitas pessoas falam assim, eu estou sofrendo, estou isso, mas não posso fazer nada. Muito pelo contrário, como nós veremos dentro de pouco. Quando a gente toma consciência de que existe uma coisa básica na nossa vida chamada livre-arbítrio, eu costumo dizer que o maior presente que Deus nos deu ao nos criarmos foi exatamente criar o livre-arbítrio, nos dar o livre-arbítrio. Porque só com ele, só sabendo lidar com o livre-arbítrio, nós conseguiremos estar felizes. Veja bem que há uma diferença entre ser feliz e estar feliz. Ser feliz seria uma coisa estática. Eu sou feliz, ponto final. Isso já vimos que não é possível nessa realidade nossa. Então, nós devemos procurar meios de estarmos felizes. Multiplicar os momentos de felicidade na nossa vida. Porque quando eu consigo trabalhar para estar feliz, eu vou somando momentos de estar feliz e eu posso quase dizer que sim, eu sou feliz. Na realidade, eu estou feliz, mas é um estou que se prolonga, então isso é ótimo. Para nós entendermos a questão do livre-arbítrio, que é algo muito, muito questionado por várias pessoas, eu vou pegar o exemplo de uma cidade de São Paulo, que há muitos anos atrás era uma das cidades mais poluídas do mundo. A quantidade, essa é uma foto feita na época, olha a condição, né, que se vivia nessa cidade. E era a cidade onde mais nasciam anencéfalos. O que é anencéfalo? Crianças que nasciam sem o cérebro. É essa imagem triste que nós estamos vendo aí no canto. E muitas pessoas diziam, isso é por causa do destino, as pessoas que moram lá escolheram aquele lugar, então o destino delas é sofrer, é ter problemas. Outros, tomando o enfoque do destino dentro de conceitos religiosos, né, de algumas religiões, falam, não, isso é o karma. A pessoa está pagando karma, alguma coisa que ela fez em vidas passadas e ela está pagando agora, né? E outros mais costumam dizer, não, a pessoa está sofrendo porque é vontade de Deus. Deus quer assim, né? E eu tomo a liberdade de discordar de todos, porque eu não acredito em nenhuma essas três causas de sofrimento. Nem destino, nem karma, nem vontade de Deus. Destino porque eu acredito que
não existe essa predeterminação, que também está ligado ao karma. E vontade de Deus, porque o Deus que eu acredito não é um Deus de maldade, não é um Deus castigador, não é um Deus justiceiro, mas um Deus de amor. E quem é um Deus de amor, ele é um pai, ele nos criou, ele é pai. Se é um pai de amor, nós não podemos falar que ele joga, faz armadilhas para os seus filhos. Eu gosto muito de lembrar aquela parábola do filho pródigo, onde o filho sai de casa, né? E o pai passa anos esperando, na certeza de que um dia ele vai retornar. E quando ele retorna, o pai não lhe faz nenhuma repreensão, pelo contrário, recebe com um abraço, manda dar uma festa na sua casa, porque ele se alegra porque o filho voltou. Então, um Deus que é verdadeiro, ele não quer o mal dos seus filhos. Os infortúnios geralmente são os frutos do mau uso do livre-arbítrio. Só para situar bem, né, livre-arbítrio é a capacidade que nós temos de decidir as nossas ações, as nossas palavras, os nossos atos. Então, o livre-arbítrio é alguma coisa muito, muito forte dentro de nós, porque nós escolhemos o nosso caminho. Muitas pessoas falam assim, mas eu não escolho o caminho. Escolhe. Claro, nós vamos ver daqui a pouco que existem obstáculos a isso, mas chegaremos lá. Os infortúnios, eles chegam sem aviso prévio. E dos infortúnios, muitos que existem na nossa vida, a doença e a morte são suas formas, que eu chamo de mais devastadoras. Então, por que isso? Porque a possibilidade do adoecer, só a possibilidade, já nos traz muito medo, né? Quais medos que ela nos traz? Primeiro, do sofrimento e da dor que essa doença poderá nos proporcionar. Os exames e tratamentos, que muitas vezes são extremamente desconfortáveis, levando inclusive muitas pessoas a terem medo do médico. Porque o médico, ele vai pedir esse exame, vai pedir aquilo outro. Então, o papel do médico, ele é muito importante, porque ele tem que ser aquele que acolhe a pessoa, mas não para lhe proporcionar desnecessários sofrimentos complementares. O medo da imobilização, a doença muitas vezes imobiliza a pessoa, deixa-a na cama por dias, meses, outros até a vida inteira, o restante da sua vida. Então, o medo dessa imobilização também leva a pessoa a ter grande pavor de adoecer. As mutilações que podem decorrer de tratamentos, às vezes há doenças, existem doenças, né, que o tratamento é cirúrgico e um tratamento cirúrgico que mutila parcialmente aquela pessoa. Então, esse medo também, ele faz a pessoa se preocupar muito em não adoecer. Eu não quero adoecer. Não é questão de querer ou não querer, mas é pelo medo que ela tem de tudo isso que nós estamos falando. Outras condições são os problemas financeiros. Nós sabemos que hoje uma assistência médica, os medicamentos, a hospitalização, tudo isso tem um custo muitas vezes elevado. Se a pessoa não tem um plano de saúde adequado, então ela tem medo de, inclusive, perder aquilo que ela talvez tenha poupado durante a sua vida por causa de um tratamento demasiadamente caro. O medo da ineficácia dos tratamentos também é uma coisa que incomoda a pessoa na doença. Assim, eu vou tomar remédios muitas vezes caros, desagradáveis, e não vão funcionar. Então, isso também é uma causa, né, de sofrimento para a pessoa. E o medo maior é a da solidão e da morte. Solidão porque muitas vezes a pessoa não tem quem possa acompanhá-la, permanecer com ela mais tempo. Então ela fica, não vou dizer abandonada, mas quase que abandonada, né? Então essa solidão para muitas pessoas é uma tragédia. E o medo da morte, que é o inesperado, o misterioso, enfim, alguma coisa que nós vamos exatamente abordar durante essa nossa apresentação.
As doenças têm várias consequências. Ela traz desestruturação familiar. Muitas vezes uma pessoa doente mobiliza tantas coisas na família que acaba criando atritos e problemas entre as pessoas da família. A disponibilidade familiar para cuidados. Muitas vezes uma pessoa precisa de alguém que possa permanecer com ela e ela não tem esse alguém, né? Então, essa disponibilidade familiar muitas vezes é cobrada das pessoas, de parentes, de familiares, e às vezes é uma cobrança injusta, porque ela talvez não tenha realmente essa condição de ficar ali o tempo todo. A reação dos familiares é outra coisa que surge muito dentro de uma doença mais crônica, né? É a manipulação que uns fazem em cima de outros, né? E as cobranças. Aquilo de cobrar do outro um comportamento que talvez nem ela mesma não está tendo, mas ela cobra do outro. Então, isso é motivado por aquela circunstância de doença em que aquela família está envolvida. Outra coisa são as ajudas inoportunas. É muito comum, durante uma doença mais grave, aparecerem pessoas, né, propondo ajudar, propondo fazer coisas para aquela a pessoa adoentada. Enfim, e ajudas que não valem nada e que só servem para incomodar mais as pessoas da família, que alguns querem rejeitar, outros às vezes acham que aquilo deveria ser tentado. Então isso cria toda uma estrutura de um clima de discussão e de briga. Também nas doenças mais graves aparecem aquelas pessoas que adoram propor sugestões mágicas, miraculosas. Mas não, isso aí nós podemos tratar de outra maneira, vamos procurar um benzedor, vamos procurar fulano de tal. São coisas que perturbam demais a evolução da doença, porque, na prática, essas coisas demonstram que elas não trazem efeitos realmente convincentes. Então, é preciso que a família tenha muita habilidade, muita tranquilidade, muita firmeza para só aceitar o que for razoável. A necessidade de cuidados profissionais é inevitável. Precisa-se do médico, às vezes precisa de uma enfermeira para dar assistência domiciliar ou mesmo no hospital mais permanente. Então, tudo isso implicando naquilo que nós já falamos, que é a questão financeira. Necessidade de assistência espiritual. Olha, mais à frente eu vou repetir essa questão, mas é preciso da gente respeitar a crença de cada pessoa. Quando eu como médico, trato de um paciente, eu não posso utilizar da minha crença pessoal, da minha religiosidade pessoal, da minha fé, para convencer aquela pessoa, né, que ela deve procurar essa religião ou essa religiosidade que eu professo. Não. A assistência espiritual é algo que deve ser dado, sim, a essas pessoas. Ela merece e tem o direito de receber assistência espiritual que ela quiser, não a que quiserem impor a ela, porque também existem aquelas pessoas que são totalmente avessas a questões religiosas e trazer um padre, um benzedor, um pastor, qualquer coisa para aquela pessoa, será não só uma ofensa a ela, que não acredita naquilo, como também um desrespeito às suas emoções e sentimentos. Então, ela é que tem que decidir se ela quer e qual assistência espiritual que ela quer. E a percepção e medo da possibilidade de morte é a consequência mais grave da doença, de qualquer doença. A pessoa sempre passa pela cabeça daquela pessoa que adoeceu, né? Seja qual a doença que for, é a possibilidade daquela doença levá-la à morte. Então, vamos refletir um pouco sobre a morte. Nós falamos sobre a vida rapidamente, vamos falar agora sobre a morte. Para algumas pessoas, elas acham que a morte é o fim da vida. Acabou tudo.
E eu coloco perguntando, será que a morte é o fim da vida, o fim de tudo realmente? É uma pergunta. Outra pergunta também, que para muitas pessoas, elas acreditam, creem que não é o fim da vida, mas a passagem para uma outra vida e com novos retornos. Quer dizer, a pessoa morre e é o que a gente chama da reencarnação, né? São pessoas que têm essa crença e acham que a morte não é o fim de tudo, mas apenas uma passagem com retorno. Existe um terceiro grupo, que é aqueles que acham que a morte é sim uma passagem definitiva para uma outra vida, entretanto, uma passagem única. A pessoa vai passar pela morte e entrará numa nova vida, né, que em todas as três situações eu digo, nada disso é possível de nós afirmarmos com toda a segurança, com toda a garantia. Porque essa é a grande questão, né? É possível provar cientificamente qualquer uma dessas hipóteses? Ou seja, tem jeito de provar cabalmente, sem deixar qualquer margem de dúvida, né? Qualquer uma dessas hipóteses? Eu vou dizer que não. Né? Não tem essa possibilidade. Infelizmente, é uma coisa que está além da nossa possibilidade. E o que está além da possibilidade nossa, mental, intelectual, tudo, nós não temos como provar, nós temos como crer. A crença é a fé. Se você tem a fé, que é assim, e só quando nós passarmos para o outro lado, nós vamos ter a confirmação, sim, daquilo que é o após-vida. A morte, ela, como uma definição técnica, ela é a perda da capacidade do organismo de funcionar como unidade biológica independente. É uma expressão simples, objetiva, apesar de ser técnica, ela é bem compreensível. Eu prefiro usar uma outra definição, que eu falo que a morte é o cessar da capacidade autorregenerativa do nosso corpo, entendida, né, como a nossa expressão biológica. O nosso corpo é a nossa expressão biológica, é aquilo que expressa a nossa existência nessa vida. Então, eu acredito que a morte é o cessar dessa capacidade de nosso corpo ir se autorregenerando. Aqui nós vemos uma pessoa jovem e uma idosa. A pessoa jovem e a idosa, uma já foi jovem e a jovem será uma idosa. Mas essa evolução, através de acidentes, de crimes, de doenças, de velhice, é que leva a pessoa a essa nova condição. E ela só existe para os seres vivos. E uma pergunta básica: quem, o que morre? Então, repito a pergunta: quem ou o que morre? Para a gente responder isso, nós precisamos de entender o que é o ser humano. A palavra ser humano ou somente humano, todas as duas formas são corretas para se usar. Eu gosto mais de usar o simples, humano, porque o ser humano, ele de certa forma, ele tem uma influência anglicisma, porque no inglês fala-se human being, quer dizer, o ser humano. Mas nós não precisamos, o humano já diz exatamente o que nós somos. Eu sou um humano, né? Então, o humano é a pessoa. E o humano, ele tem uma constituição, vamos dizer assim, trinitária. Ele tem 3 polos. O primeiro deles é o corpo, né? Que no grego, eu vou usar essa palavra para explicar depois uma outra coisa. Então, o corpo, o soma em grego, é a parte física, a parte visível de qualquer pessoa. Nós temos a mente, que no grego é o psique. Então, a mente é nossa capacidade intelectual, capacidade de raciocinar, de pensar, de memorizar, tudo isso. E a terceira parte é o espírito, também no grego pneuma, né? Que
é curioso, algumas pessoas falam que acreditam em corpo e mente, mas não acreditam em espírito. Mas o espírito faz parte, né, integral dessa estrutura, porque sem essa trindade, corpo, mente e espírito, nós não temos condição de existir como ser humano. Vou mostrar isso assim simbolicamente usando uma vela. Se eu fosse só corpo, eu seria como uma vela que, para ficar de pé, tem que ter alguém segurando embaixo. Ou então ela tem que estar colada no local. Porque senão, o que acontece? A vela vai cair, né? E ela cai, a chama apaga. Então a chama representando a vida, se fosse só o corpo, numa queda acabava a vida. Se nós fôssemos corpo e mente, então, duas velas juntas, né? A chama até mais forte, mas elas não têm estabilidade. As duas ficam encostadas uma na outra, mas se essa pessoa solta, as duas velas caem uma para um lado, outra para o outro, e a vida acaba. Então, nós somos esse ser trinitário que temos três pés, três bases, né? O corpo, a mente e o espírito, e nessa situação, não há necessidade de ninguém segurar, as velas estão soltas ali no solo, né? E a chama mais forte ainda, porque ela é a chama que vem do corpo, da mente e do espírito. Então, isso nos chama a atenção de que todo cuidado de um humano é importante que seja o cuidado integral. E o que é cuidado integral? É aquele que contempla o humano integralmente nas suas três vertentes de corpo, mente e espírito. Isso gera a forma mais sábia de se exercer a medicina, que é a medicina pneumo-psicossomática. Ou seja, é aquela medicina que cuida numa unidade do pneuma, que é o espírito, né, do psíquico, que é a mente, e somática, que é do corpo. Então, essa seria a medicina ideal, em qualquer especialidade. Ela não precisa de ser uma especialidade, ela apenas deve, vamos dizer assim, moldar todas as especialidades, seja o cirurgião, seja o clínico, seja o oftalmologista, seja o cardiologista, seja o dermatologista, seja qual for. Ele não deve tratar o paciente como, vamos dizer, o cardiologista. Se ele focar somente o coração do paciente, ele provavelmente vai perder muitos pacientes, né? E ele será um mau cardiologista. É preciso que ele veja o conjunto, porque o que adoece não é uma parte só. O que adoece é uma parte, mas imediatamente comprometendo as outras duas. Sendo assim, cabe aquela pergunta: o que ou quem morre no humano? Quando o humano morre, quem que morre? É o corpo? É a mente? É o espírito? Nós vivemos num constante viver e morrer durante toda a nossa vida, né? Eu costumo dizer que a cada 7 anos, nós, porque trocamos basicamente quase todas as células do nosso organismo, elas são todas renovadas, né? Nós podemos dizer, então, que a cada 7 anos nós morremos. Então, muitas pessoas falam assim: eu tenho medo de morrer. Eu falo: quantos anos você tem? Eu tenho 70. Eu falo: você já morreu 10 vezes. Só que não deu para notar, porque não foi aquela morte que encerra todo o processo dessa evolução, como eu já falei antes. Aquela capacidade de autorregeneração, ela cessa. E cessando, aí não tem condição da pessoa viver mais. E eu vou mostrar uma coisa muito curiosa, para mostrar vamos dizer assim, para ilustrar isso que eu estou falando. Eu sou de um tempo que nos colégios tinha uma carteirazinha, né? Todo estudante tinha a sua carteira, e a carteira tinha que ter o retrato do estudante. Hoje, com a modernidade, com a informática, as coisas mudam, mas vamos voltar àqueles bons tempos em que tinha carteira com o retrato. Então, todo ano, praticamente, eu tinha que tirar um retrato para fazer a carteira nova, porque o próprio rosto já ia tendo mudanças. Então, eu tive a curiosidade de colecionar essas fotos do meu tempo, desde quando eu tinha 11 anos de idade.
Então, praticamente quase todos os anos, ou com um intervalo um pouco maior, eu ia, né, trocando, fazendo novas fotos. Então, com isso, eu posso mostrar para vocês que eu já tive várias mortes, eu pessoalmente. Então, a primeira morte já foi lá atrás, nem estava nesse retrato ainda, foi quando eu completei 7 anos. Aqui, quando eu completei 14 anos, eu tive a minha segunda morte. Depois eu tive, aos 21 anos, a terceira morte. Depois, aos 28, a quarta morte. E aí, sucessivamente, a quinta morte, depois a sexta morte, depois a sétima morte, a oitava morte, e chegou à minha condição de hoje. Estou com 88 anos, incompletos, mas vou fazer 88 anos, então eu estou vivendo agora a minha 12ª morte. Mas aqui permite que a gente veja todas as mudanças que foram ocorrendo na minha fisionomia, a mesma pessoa, mas olha quantas mudanças foram ocorrendo. E chegamos aí a essa imagem que vocês veem comigo agora falando, aqui ao lado da fotografia, é minha fotografia de hoje, sou eu na minha 12ª morte. O medo da morte, que é o que apavora muitas pessoas, é preciso que ele seja bem entendido. Então, para isso, nós temos que distinguir o medo do morrer, né, do medo da morte. São duas coisas diferentes. O medo do morrer, ele é natural, ele é instintivo. Só o ser humano tem um medo do morrer. Os animais, ele tem um instinto de sobrevivência, mas ele não tem essa compreensão de que ele morre. Mas como o ser humano, né, o humano, como eu digo, né, ele tem na sua natureza, ele também tem um instinto, mas é um instinto muito mais apurado, né, que o faz ter medo de morrer, porque ele morrendo vai cessar para ele todas as experiências vitais que ele tem. Já o medo da morte, ele é um medo essencialmente cultural. A nossa cultura cada vez agrava mais esse medo da morte. E esse medo cultural da morte está ligado, assim, solidamente às perdas. Quer dizer, na realidade, o medo da morte é um medo da perda, é um medo de perder a própria vida ou perder a vida de pessoas a quem a gente ama. O medo da morte nas culturas primitivas, lá no homem de Neandertal e por adjacências, né, ele não tinha essa parte cultural, a preocupação de perdas. Ele era puramente instintivo. Ele lutava para sobreviver, porque ele sabia que se não lutasse, ele iria morrer. Mas ele não tinha aquela preocupação de que vai perder a sua caverna, perder o seu tacape, perder a sua mulher, nada disso. Essa preocupação não existia. Mas, na medida que nós fomos evoluindo, intelectualmente inclusive, né, nós chegamos na atualidade onde o medo da morte é uma consequência do nosso culto à juventude, ao progresso, à velocidade, ao pragmatismo, daquilo que a gente sempre quer. Eu vou fazer isso por quê? Como que eu vou fazer para quê? Né? E o capitalismo selvagem que nos leva a um consumismo, né? E esse consumismo é que é o maior criador de apegos. Porque quanto mais você consome, mais você possui bens. E se você possui bens, você se apega a eles e não quer perder de jeito nenhum. E de repente alguém vem te falar, né, que a morte vai te levar e você vai deixar tudo para trás. Então, isso traz realmente um medo muito grande da morte. E esse apego, ele é agravado também por outras coisas. As experiências de morte. Se você vai a um hospital e vê lá, principalmente um pronto-socorro, onde eu trabalhei 35 anos, né, você vai ver mortes de tudo quanto é tipo. Mortes normais, vamos dizer assim, naturais, sem qualquer modificação no corpo, mas também as mortes traumáticas, com, às vezes, de laceração total do corpo, uma perda. Então é muito grande aquela perda da forma da vida, então isso leva as pessoas a ter medo. Aí você fala, mas eu não vou em hospital, mas você assiste filmes, e hoje cada vez mais, há uns tempos atrás, imagens muito
assim, de feridas, de tragédias, elas eram proibidas de colocar no cinema, né? Mas hoje, com a liberação praticamente total, parece que as pessoas estão tirando todo o atraso. Há filmes que a gente fica preocupado. Eu falo, vai escorrer da tela, vai escorrer sangue, de tantos ferimentos e tragédias que a gente vai assistindo. Por outro lado, né, as imagens também que a gente tem de CTIs, com aquela pessoa toda ligada a aparelhos, causam um medo muito grande. Então, acentua mais ainda esse medo cultural que nós temos da morte. Velório, sepultamento, tudo isso vai contribuindo se eles não forem adequadamente trabalhados e ensinados, porque um velório, o sepultamento, tudo aquilo tem um sentido muito importante até para a gente começar a trabalhar o luto. Eu terei em breve um outro vídeo que eu vou falar sobre o luto e a gente vai falar sobre esses aspectos, né? Mas o medo maior é o medo do desconhecido. Aquela pergunta, o que vem depois? Caímos aqueles 3, né, itens lá da possibilidade depois da morte. Então a gente não sabe o que vem depois. Quando se fala, eu sempre digo, com todo respeito às crenças individuais, eu sempre digo que qualquer descrição que me fizer sobre o outro lado, eu tomarei sempre a liberdade de dizer, olha, me desculpa, mas eu não acredito que seja dessa maneira. Por uma razão muito simples. Nós vivemos numa dimensão de espaço e tempo. Ora, se eu vivo numa dimensão de espaço e tempo, toda a minha capacidade intelectual, ela gira em torno de coisas que ocupam um espaço durante um certo tempo. Eu não sou capaz de abstrair do espaço e do tempo, ou seja, eu não sou capaz de imaginar algo sem espaço, sem tempo. Não tem condição. Então, como isso não tem condição, como que eu vou explicar o outro lado da vida se eu estou no espaço-tempo e esse espaço-tempo ele não se estende para o outro lado? Porque se estendesse, seria uma coisa muito esquisita. Quer dizer, eu saio daqui, pulo para lá, mas depois de lá eu pulo para cá, fico num ciclo sem sentido nenhum. Eu acho que o projeto de Deus, que eu acredito, que uma sabedoria além de qualquer compreensão, ele não ficaria nessa mediocridade de fazer simplesmente lugares. Não, vamos brincar aqui igualzinho um jogo de xadrez. A dama vai para cá, o bispo vai para lá, a torre vai para lá. Isso não existe. Por outro lado, tem uma pergunta também que nos ajuda muito a entender a questão da morte para superar esse medo que a gente tem. É a pergunta, a morte tem sentido? Parece uma coisa absurda. Quer dizer, para quê? Por que eu vou morrer? Tem pessoas que eu tenho um amigo que fala que ele vai viver 140 anos. Eu falo assim, olha, nem se me der de graça, isso eu não quero. Porque eu acho que a vida é muito boa, muito bonita, mas ela tem um limite. Nesse limite, na medida que os anos vão passando, eu vou perdendo muito das minhas capacidades, que inclusive me fazem aproveitar melhor o mundo que eu vivo. Consequentemente, uma vida muito prolongada, ela se torna sem sentido. As pessoas vão chegar no ponto e falar assim, eu estou vivendo para quê? Eu já conversei com muitas pessoas de idade avançada, tipo 99, 100, 105 anos, e a pergunta que sempre me fazia é essa, doutor, por que será que eu estou vivendo, hein? Quer dizer, por que ela perdeu o sentido da vida? Então, eu acho que prolongar uma vida além de um certo tempo, né, desde que mantida as condições físicas e mentais razoáveis para a pessoa, além desse tempo, a pessoa perde o sentido, não vê para que ela está ali, e aquilo ali causa para ela um grande sofrimento. Mas a morte tem sentido, sim, né? Então, vamos dizer, qual o sentido da morte? O primeiro é o equilíbrio da natureza. Vocês já imaginaram, né? Um mundo, como é que seria? Olha, isso aqui são dados estatísticos de hoje. 117 bilhões de pessoas já passaram pela Terra. 117 bilhões. A cada ano,
morrem 60 milhões de humanos. Todo ano, 60 milhões. O que dá mais ou menos a cada hora para morrer 6.500 pessoas. Hoje, o mundo tem uma população aproximada de quase 9 bilhões de pessoas. Então, imagine, né, se ninguém morresse, considerando que nós estamos já pelo ano 5.000, 6.000, desde que surgiu a humanidade, eu pergunto o seguinte: quantos habitantes nós teríamos no planeta? Hoje, nós certamente, se não houvesse a morte, nós estaríamos todos em pés, agarradinhos um no outro, sem possibilidade de mexer para lado nenhum. Então, a morte, ela equilibra a natureza. Se não houvesse a morte, isso não só dos humanos, mas da própria natureza em geral. Se não morressem os pássaros, os animais, as árvores, a Terra ficaria inabitável. Não haveria lugar para mais ninguém. A morte tem um sentido muito importante de valorização da vida. A morte nos ensina a valorizar a vida que temos. Por quê? Nós vamos descobrir que a imediatidade, né, é necessário nessa vida, porque nós vivemos na transitoriedade. Então, pessoas que têm mania assim, amanhã eu faço isso, não vou fazer isso hoje não. Chega amanhã, ela, não, hoje ainda não dá também não, vou fazer depois. Chega um determinado momento que ela já não tem mais condição para fazer aquilo, ela entra em desespero e em pânico. Olha, eu vou morrer, estou sentindo que eu estou próximo da morte, não fiz aquilo que eu queria fazer. Então, é muito importante que nós tenhamos esse sentido de imediatidade. O que eu tenho de fazer hoje, que eu faça hoje. Sem afogadilho, sem correrias, e ter sempre o bom senso de se programar bem todo dia, para saber o que eu vou fazer. Você, quando programa tudo, você produz muito mais do que a pessoa que acha que fazendo muita coisa num dia só vai produzir mais. Não. Quem se programa bem, produz muito. Quem não se programa bem, produz muito pouco ou quase nada. A morte nos leva também a ser desapegado. E isso é importantíssimo. Nada faz mais o humano sofrer do que o apego. Nós já vimos lá atrás, né? Então, se você aprende a ser desapegado, você com certeza será mais feliz e vai viver até, quem sabe, um pouco mais e bem. Agora, é importante não entender desapego como sendo desamor. Quando eu trabalhava com pessoas enlutadas, eu sempre falava que o luto é um trabalho para a gente desapegar daquela pessoa que partiu. Mas quer dizer que eu vou deixar de amar minha mãe, meu marido, meu filho, porque eu vou me desapegar? Não. Desapegar é diferente de amar, de desamar. No desapego, entende? Eu permito que as pessoas partam sem que eu queira agarrá-las, mantê-las agarradas nas minhas mãos. E o verdadeiro amor é aquele que você não trava ninguém na sua mão. Khalil Gibran tem um verso em que ele fala, um pequeno provérbio que diz que o humano é como o arco e seus filhos como a flecha. É função do arco de estender, dando força e direção para a flecha. Mas depois que a flecha deixou o arco, a flecha já não mais pertence ao arco. Ela vai percorrer o seu caminho como ela quiser e como ela foi educada para percorrer, se ela quiser, porque a flecha não tem livre-arbítrio, nós temos. Então, o desapego significa eu ser capaz de educar meu filho, minha filha, e o dia que eles vão formar sua vida própria, se casar, formar suas famílias, que eles possam fazê-lo sem eu ficar ali querendo manter as rédeas curtas na minha mão. Muito casamento acaba porque pai ou mãe quer manter rédea curta na mão do seu filho, da sua filha.
Uma vez que a pessoa chegou a uma idade adulta, ele tem que se libertar para ele ser ele mesmo. Ele não vai deixar de amar seus pais, não vai deixar de amar a sua casa, mas ele se desapega de tudo aquilo, porque se ele não fizer isso, ele não conseguirá ser feliz. E a gente aprende também com a morte que só se ganha quando se tem perda. Falei que nós vivemos entre perdas e ganhos, né, no iniciozinho. Isso é ótimo, porque a gente só vai ter ganhos se nós perdermos. Isso eu posso provar, mostrando, por exemplo, a condição da transformação na natureza. Você pega, por exemplo, uma linda borboleta, mas se ela, quando era uma larva feia, asquerosa para muitas pessoas, se ela não morresse como larva, ela não renascia como uma borboleta. Isso não é reencarnação, não, gente. Ela está nascendo num outro corpo, no mesmo lugar, no mesmo ambiente que ela, como lagarta, viveu. A mesma coisa, uma semente. Se a semente não é colocada na terra, ela não brota e não vira uma árvore. Da mesma forma, o humano. Se nós, quando fomos gerados no útero de nossa mãe, não saíssemos do útero, seríamos como uma semente que não dá galhos, não dá ramos, não dá tronco, não dá raiz. Então, nós temos sempre que morrer para alguma coisa para ganharmos a vida melhor e em condições mais avançadas. Por isso eu digo, né, e tem gente que assusta, que a morte está sempre sentada no nosso ombro esquerdo. Aqui um ressalva, nada de biologia, tá? Ela pode estar sentada também no direito, a escolha é dela. Mas o importante é que eu digo é que nós temos que ter a consciência de que a nossa morte está sempre sentada no nosso ombro. Ou seja, 24 horas por dia, todos os dias do ano, a morte nos acompanha. Ela vai atuar na hora que for o projeto, né, de quem nos criou. Mas por isso, ela é a nossa grande mestra de vida. Quando eu aprendo a conviver bem com a morte, eu vou passar por todos aqueles sentidos da morte, né, e vou crescer, vou aprender e vou ser feliz. Eu vou valorizar mais ainda a minha vida, porque eu sei que haverá um momento em que minha morte vai encerrar todo esse processo vital que eu estou querendo me agarrar a ele com todas as forças. Entrando agora na área médica e na área do profissional de saúde, né, eu digo o seguinte, a pergunta que eu faço, o que a morte representa para o médico? Porque o médico, antes de ser médico, ele é um humano. E sendo um humano, ele tem as mesmas relações com a morte que qualquer outro humano tem. Só que ele vai aprendendo na faculdade a fazer todo um trabalho para, digamos, entre aspas, lutar contra a morte. Então, esse é o treinamento do médico. Então, para o médico, o que a morte representa? Uma derrota. Por quê? Somos treinados para lutar contra a morte. Nós somos treinados, fizemos o curso médico e depois toda a especialização, fizemos os nossos aperfeiçoamentos profissionais, sempre procurando lutar contra a morte. Então, quando a morte acontece de um paciente, para nós é uma grande perda, é um sentido de fracasso. Eu não dei conta, né, de lutar contra a morte. E eu sempre acentuo dizendo, não seja tolo o suficiente para lutar contra a morte. Nós não temos armamentos, nem estratégias, nem forças para isso. Nós temos para prolongar a vida, né, eliminando causas possíveis de morte para uma pessoa. Mas não lutar contra a morte. Eu vou vencer a morte. Não vai, não. A morte, para nós, ela é invencível. O outro, continuando essa pergunta, né, o que a morte representa para o médico? O outro, a outra pessoa, é sempre o nosso espelho. No outro, nós nos vemos.
eu costumo dizer o seguinte, que toda pessoa devia ter em casa um espelho bem grande, né, em que ela pudesse, todo dia, antes de levantar, dar uma olhada no espelho. Não é para ver se está mais bonito, se está bem arrumado, se está assim ou está assado. Se ele puder pegar até um banquinho, sentar em frente ao espelho, no quarto fechado, e ficar se olhando, não é também para se adorar, para se endeusar, mas para perguntar a você mesmo, olhando dentro dos seus olhos, né, quem sou eu e como eu estou vivendo a minha vida. Então, isso para mim é uma terapia que, olha, custa baratinho porque é o preço só do espelho. E com certeza vai ajudar muitas pessoas a superar uma série de problemas que ela tem na vida. Ela vai acabar aprendendo a se amar mais e melhor. Mas tem que sentar e fazer uma autocrítica muito boa. E você vai acabar descobrindo que você tem mais qualidades do que você pensa. E quando o outro, que nós, como eu disse, o outro, ele é o espelho que está sempre junto de nós, passando de um lado para o outro, né? Quando o outro morre, nós nos vemos morrendo nele. E somos, então, colocados a frente com a nossa morte. Tanto tem pessoas que falam que, não, eu não gosto de velório. Eu não vou lá, aquele negócio de ver defunto, não quero ver de jeito nenhum. Por que ele não quer ir? Porque ele não quer se ver deitado no caixão. Mas não adianta ele não querer se ver deitado no caixão. Um dia, com certeza, ele vai estar deitado sim. Então é preferível a gente já ir convivendo com a ideia sem ser mórbido. Isso não é ser mórbido, de só pensar em morte, né? Nada disso. Eu trabalhei com enfermos em fase terminal, com famílias enlutadas, escrevi livros, tem vários livros escritos sobre a morte, o sentido da morte, tudo isso que eu estou falando. Então, em livros que eu já escrevi, na editora Vozes, eu publiquei vários livros, né, sobre esse tema. Então, muitas pessoas pensam assim, Evaldo, você é muito mórbido. Eu falei, olha, eu não tenho nem tempo para ficar pensando na morte. É bobagem pensar na morte. Eu penso apenas quando eu elaboro reflexões, temas específicos para ajudar as pessoas e a mim mesmo a viver melhor. Então, quando eu passei a trabalhar com a biotanatologia, eu confesso a vocês que eu realmente passei a viver muito melhor. Eu aprendi a viver convivendo com a morte, como diz São Francisco, né, nas suas orações, ele chama a morte como? Minha irmã morte. É meu irmão sol, minha irmã lua, minha irmã morte. Minha irmã, ela está no meu ombro o tempo todo. E ela sopra no meu ouvido. Evaldo, faz isso. Evaldo, não faça aquilo. Se eu for, vamos dizer assim, tiver bom senso, eu vou seguir a orientação. Se não, vou fazer bobagem. E daí é que ocorrem muitos problemas. Eu garanto para vocês que uma pessoa que pega um carro e sai pega na rua, a morte dele está falando assim, não faz isso não, não faz isso não. E ele fala assim, sai para lá. E acelera mais. E vai encontrar aquela que ele expulsou do ombro, logo em seguida, talvez na curva seguinte. Nessa luta contra a morte do médico, né, surge aquilo que se chama de fadiga por compaixão. É uma coisa nova, né, que explica muito aqueles suicídios que eu falei que têm ocorrido com frequência, o estado depressivo de muitos profissionais da medicina. Então, o que é essa fadiga por compaixão? Ela, na editora Vozes, tem um livro chamado Fadiga por Compaixão, de Kenson Lago e Vanderlei Codo. Ele diz o seguinte: quando o profissional de saúde assume o papel do paciente, ele toma para si as dores e os sofrimentos por ele vivenciados. Olha, o que eu falei do outro é o meu espelho. Com isso, ele traz para si próprio os aspectos emocionais e também físicos do paciente. Então, se ele não tiver um trabalho muito bom dentro de si mesmo, né, para lidar com essa situação, ele vai ter essa fadiga por compaixão. Então, a fadiga por compaixão é definida como um estado de exaustão e de disfunção biológica, psicológica e social causada por uma convivência muito longa ao estresse,
né? O estresse de ver o sofrimento do outro, e que acaba fazendo um efeito contrário, reduz a sua própria capacidade de empatizar com quem sofre. Quer dizer, ele vai ter dificuldade de ter empatia com aquela pessoa. Para o médico, isso é realmente muito pesado, porque se ele está lidando com um paciente, e se ele não está tendo esse sentimento de empatia, com certeza ele vai se desgastar, ou vai atender mal, ou vai então passar por aquilo que Kenston e Vanderlei chamaram de fadiga por compaixão, que pode inclusive levar a essa famosa síndrome do burnout, né? Que é isso aí, porém, é agravado com o estresse que o próprio trabalho da pessoa, nas condições precárias que muitas vezes os médicos trabalham, principalmente no serviço público, né, os leva a sofrer. Então, daí vem o estado depressivo e as más consequências dessa condição. É preciso a gente entender o que é compaixão. Na Universidade de Oxford, eles definiram, muito interessante, que é um forte sentimento de empatia por pessoas que estão sofrendo, associado a um grande desejo de ajudá-los. Ora, só pela definição, nós entendemos agora essa fadiga por compaixão. Quer dizer, a gente sente uma empatia, é como a gente estivesse sofrendo junto com aquela pessoa, né? E acaba, se eu não tiver um controle maior sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos, né? Eu, no meu desejo de ajudá-los e impedido pelas condições que, infelizmente, a gente encontra muito nos serviços públicos, né? A pessoa acaba entrando nessa condição de fadiga por compaixão. Diante de uma enfermidade grave, tem alguns questionamentos que surgem importantes para a gente refletir. Primeiro, deve-se permitir ao enfermo o atendimento espiritual? A resposta é sim, e eu vou explicar já já. Deve-se dizer ou não a verdade para o paciente? Bom, aqui a resposta precisa de ser dada com cuidado. Nós estamos dizendo a verdade para quem? A quem que se deve dizer, né? Como dizer isso? Olha, a verdade, eu gosto muito de uma expressão bíblica, né? Que está lá no Evangelho de João, que diz: a verdade vos libertará. Eu falo que, infelizmente, nós vivemos hoje um mundo que está priorizando muito as mentiras, as notícias falsas, os boatos, enfim, a mentira está começando a virar uma moda que as pessoas estão aderindo com força, né? No caso de um paciente com a doença grave, é dever, sim, do médico, né, dizer a verdade, porque nós estamos falando da vida daquela pessoa, ela tem o direito de saber de si. Agora, vai perguntar, mas peraí, mas tem paciente que não está preparado para isso. Se ele não está, vamos prepará-lo. Tem maneiras, por isso que eu disse, como dizer. Tem maneiras técnicas para a pessoa, progressivamente colocando a pessoa para a consciência. O que não deve ser feito jamais é mentir. Antigamente existia uma coisa que falava que o médico ele tinha o direito da santa mentira. Mentira não é santa. Ela não traz benefício para ninguém. E a mentira tem perna curta. Acaba o médico ou alguém caindo em contradição, e isso vai ser muito pior para o paciente. Porque ele vai falar assim, eu não posso confiar nem no meu médico, nem na minha família, porque um fala uma coisa, outro fala outra. Então é importante dizer primeiro à família, né, e avisar a família, olha, é importante e sou eu. E outra coisa, nada de falar, não, um de vocês fala com ela, a família tem que falar, não. É o médico que está tratando que tem a responsabilidade de conversar com o paciente primeiro, porque ele sabe como falar, ele deve saber como falar. Segundo, ele deve saber o que falar e ele deve saber os momentos certos de falar. Então, a verdade, sim, deve ser dita. E com relação ao atendimento espiritual, eu já falei antes e vou repetir, não se pode nunca
nunca, jamais, em tempo algum, negar ao paciente o atendimento espiritual que ele pedir e ele manifestar o desejo de ter. Ninguém tem o direito de querer impor a ele qualquer credo religioso, porque vão aproveitar a fraqueza que ele está agora para convertê-lo ao nosso lado. Isso, olha, é um pecado mortal. Eu gosto dessa expressão bem clara, porque isso é um desrespeito. Um desrespeito a uma pessoa que sofre, e eu queria, nesse momento, aproveitar desse seu sofrimento para pregar a minha opinião. Isso é absolutamente inaceitável. E cabe ao profissional, aquela pessoa que trabalha na área de saúde, né, seguir os princípios básicos da bioética. Quais são? Primeiro, da beneficência. Significa procurar sempre fazer somente o bem para o paciente. E não aceitar, né, o paternalismo, que é a falsa beneficência, né, antiga. Antigamente, o médico ele era vamos dizer assim, ele passava a mão na cabeça, não, está tudo bem e tal, nós vamos te curar. Isso não é beneficência para o paciente. Isso não deve ser feito. Deve estar bem claro para o profissional, para a pessoa que trabalha na área de saúde, que tem que lutar pelo bem do paciente e não a maleficência, porque é o segundo item, não maleficência. Nada fazer que cause dano ao paciente. É um princípio básico da bioética. Terceiro, autonomia. Respeitar o paciente nas suas decisões sobre si próprio. Isso já deu muita discussão, já tem muito bate-papo, mas estamos mais ou menos com isso bem esquematizado. Eu vou explicar já. E o outro princípio é o princípio da justiça. Basear sempre no princípio da equidade, ou seja, reconhecer o direito de cada um. Não se pode fazer nenhuma diferenciação das pessoas. O paciente, o enfermo, deve ser uma pessoa que é o enfermo, que eu tenho que tratá-lo como o humano que ele é, sem preocupar se ele é importante ou sem importância política, empresarial, financeira, porque ele, naquele momento que ele está sob meus cuidados, ele é uma pessoa doente e que precisa dos meus cuidados. Isso é ponto final. Bom, a Kubler-Ross foi uma psiquiatra que começou o trabalho da tanatologia nos Estados Unidos, juntamente com a Cicely Saunders na Inglaterra, que era cuidar de enfermos em estado de final da sua doença, de uma doença grave. Então, ela é muito amplo o seu trabalho, foi que a gente trabalhou muito ensinando isso para muitas pessoas, mas quem tiver a oportunidade de ler um dos livros dela também é muito interessante. Duas coisas são básicas nos ensinamentos dela. Primeiro, todo enfermo grave sabe do seu estado. Muitas pessoas falam, não, tem que esconder, não conta para ela que ele tem, não pode, ela não pode saber, não. Ela não só pode, como deve. Porque ela é que tem que decidir, diante da gravidade do seu estado, de que ela vai querer que se faça a seguir, né? Então, todo enfermo grave, ele sabe. Muitas vezes ele fala assim, o que eu tenho? Ele já sabe o que ele tem. O que ele está fazendo é querendo... Olha, é muito comum o enfermo cuidar melhor da família do que a família cuidar dele. Ele fica preocupado em não incomodar, não assustar a família. Mas toda vez que o enfermo perguntar alguma coisa, tem uma técnicazinha que é muito boa para a gente usar, que eu usava muito e sempre ensinava isso. É devolver a pergunta. Se um paciente me pergunta, doutor, eu estou com algum processo grave, em vez de dizer sim, ou então, não está, que seriam duas, uma seria chocante, a outra seria mentirosa. Então, eu digo simplesmente, o que você acha? Ou seja, eu o levo progressivamente a ele mesmo chegar a um momento em que ele vai dizer, doutor, eu acho que eu estou realmente com um processo muito grave.
E aí, simplesmente, você vai ter aquele momento de dizer, é verdade, você tem sim, mas nós vamos fazer tudo para te aliviar da melhor maneira possível. Se puder curar, ótimo, se não, aliviar todo o tempo. Então, esse é o relacionamento ideal daquela pessoa que trabalha na área de saúde, lidando com uma pessoa com uma doença grave em fase terminal. E todas as pessoas, diante de um quadro desse, segundo a Kubler-Ross, passa por 5 fases, que não são um corredor com portas, que a pessoa entra numa, sai na outra, não. Mas ela esquematizou e nos dá assim, uma visão que a gente vai perceber. E é interessante que essas 5 fases são típicas de qualquer perda, não é só a morte, não. Uma pessoa que tem uma perda muito importante, seja material, seja sentimental, ela passa por 5 fases. Não são fases, como eu disse, herméticas, que você abre uma porta, entra, depois sai, passa para outra, elas se misturam, mas elas têm todo assim um molde que nos ajuda a lidar com aquela pessoa. A primeira fase é da negação. Toda vez que uma pessoa tem uma notícia ruim, ela sabe que alguma coisa de ruim está acontecendo com ela, a primeira coisa que ela faz é negar. Não estou não tem nada disso. Eu não estou, isso aí você está enganado. Ela não está negando realmente, ela está tentando negar para si própria. Porque depois, na medida que vamos conduzindo e assistindo aquela pessoa adequadamente, ela vai passar por uma segunda fase, que é da raiva. Então, agora ela já sabe que ela tem um problema grave, mas aí tem uma perguntinha aqui que é muito típica dessa fase. Por que eu? Por que comigo? Tem tanta gente pior do que eu, por que está acontecendo comigo? Isso choca muitas pessoas, mas não precisa de ficar chocado, isso é natural, é parte desse processo que ela está vivendo. Muitas vezes nessa fase, ela diz assim, Deus não existe, se Deus existisse eu não estaria desse jeito. E todo mundo fala assim, mas ela era tão assim, religiosa, como é que ela está falando isso? Ela não está falando aquilo lá de dentro de si, ela está expressando uma raiva natural daquela fase. Por quê? Porque ela, na terceira fase, é a hora que ela entra na negociação. Que negociação que ela vai fazer? Exatamente com aquele Deus que ela falou na fase anterior que não existia. Porque senão ela não estaria daquele jeito. Agora ela já começa a fazer as promessas. Meu Deus, se eu sarar, eu prometo que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ou seja, ela negocia com Deus. Mas ela negocia também com o médico, negocia com a família. Todas as negociações, tipo assim, se acontecer isso, eu faço aquilo. Não levem, as promessas que ela fizer nesse momento, não levem em conta. Porque ela não vai cumprir nunca. Porque aquele momento não era o momento de lucidez total para fazer aquelas promessas. A quarta fase é a da interiorização. A Kubler-Ross chama de fase da depressão, mas eu não gosto dessa frase. Eu acho que não é uma depressão, é uma interiorização. A pessoa agora já caiu em si, que ela tem alguma coisa assim, que é grave, não adianta ficar negociando, então ela agora vai começar a trabalhar interiormente para superar aquela condição e, se conseguir a cura, melhor, se não conseguir, paciência, mas ela vai aceitar melhor, porque a última fase é a da aceitação. Aqui é interessante que dessas fases, é muito comum a pessoa vai para a raiva, vai para a negociação não deu certo, ela volta para a raiva, elas oscilam, mas quando chega na aceitação, ela não volta mais para nenhuma das outras. Ela aceitou, ela entra numa paz interior muito grande, ela se tranquiliza e muitas pessoas falam assim, está piorando. Não está piorando, não, ela está melhorando, porque agora ela está tendo um domínio de si, uma condição de si e sabendo o que ela pode esperar e o que ela não pode. Cuidando do enfermo nessa fase terminal, algumas coisas são muito importantes. A pessoa deve ter preparo técnico, básico e atualizado. É uma pessoa que não tem um preparo adequado, ela vai atender mal. Ela precisa de ampliar seus conhecimentos gerais. Eu sempre falo que uma pessoa que trabalha na área de saúde, que só sabe questões de saúde, ela não sabe nada. Porque nós não estamos lidando com uma coisa toda bitolada.
uma doença, uma pessoa que está enferma, ela é um mundo. Então, se pudermos conversar com ela em outros termos, se ela gosta de música, gosta de literatura, se ela quer conversar até sobre política, sem discussão, sem bate-papo, sem briga, né? Mas se ela quer conversar, vamos conversar com ela. Se o profissional, aquela pessoa que está cuidando dela, tem esse cuidado, né, de conhecer bem das coisas, ele vai dialogar com naturalidade com ela, e isso vai conquistar a confiança daquela paciente, ou daquele paciente. Ter autenticidade, disposição pessoal e respeito. Eu falo que uma pessoa que não gosta desse tipo de trabalho deve sair dele. Aliás, não só isso, qualquer trabalho que você faça, se você não gosta, deixa. Porque é preciso de, em tudo na vida, a gente ter autenticidade. Lembrar sempre daquela frasezinha, a verdade vos libertará. Se nós somos autênticos, nós somos felizes, fazemos tudo bem. Se não somos. E ter a disposição pessoal e respeito também. É muito feio a gente ver alguém que está tratando com um paciente e tratando ele mal, chamando atenção, brigando com ele, fazendo crítica. Isso não é forma de lidar com uma pessoa que sofre. Muito cuidado com o enfermo em coma. Por quê? Porque muitas vezes, nas visitas que os médicos fazem aos leitos, no hospital, de um modo geral, isso é um hábito de todos os dias, né? Às vezes, diante de um paciente que está em coma, aparentemente está semi-inconsciente, faz-se comentários, às vezes até desairosos, às vezes até jocosos daquela pessoa, né? Ou então fala que esse caso dele não tem jeito, vai morrer mesmo. Isso não pode ser falado ali perto daquele paciente de forma nenhuma, porque nós temos sistemas de captação do meio ambiente diferentes dos olhos, nariz, boca, ouvido e tato. Há alguma coisa mais dentro de nós que nos faz perceber, quando estamos numa situação de coma, de aparente inconsciência, isso fica muito mais excitado. Eu já ouvi de muito paciente contando que quando ele estava em coma, pacientes falaram 1000 coisas dele que não devia ter sido falado. E respeitar os direitos do enfermo, porque eles têm direito. Todo enfermo tem direito. Tem, inclusive, uma relação dos 10 mandamentos dos direitos do enfermo. Eu vou falar rapidinho, para não alongar muito. Primeiro, ele deve ser tratado como um humano até o fim. Ele não pode passar a ser um boneco estragado. Ter esperança em qualquer situação. Jamais se tira a esperança de um paciente de que ele possa melhorar. Nós podemos dizer da gravidade, podemos dizer que sim, está evoluindo muito, muito seriamente aqui, mas nunca dizendo, não tem chance nenhuma, porque a chance sempre existe. Nós não somos senhores da história. Poder permitir que o doente expresse as suas emoções. Ele tem o direito de dizer que está sofrendo, que está mal, está com fome, está sentindo. Enfim, ele tem o direito de expressar todas as suas emoções. Porque emoção não expressa vira depressão. Decisão, ele tem o direito de participar das decisões a seu respeito. Para isso existe uma coisa chamada testamento vital ou diretivas antecipadas, onde qualquer pessoa, eu tenho o meu, minha esposa tem, é uma espécie de um documento que a gente faz dizendo que se por acaso eu estiver num estado de coma, eu não quero que faça reanimação por mais do que 3 vezes. Enfim, tem um monte de coisa, eu não vou entrar em detalhes, cada um tem, isso já tem bem documentado, a pessoa pode procurar um advogado que tem experiência para orientar, mas é um testamento onde você se previne deles prolongarem indevidamente seu tratamento, né, porque estão com medo de, enfim, de algum problema. Então, aquilo ali isenta a família, o médico e todo mundo de qualquer atitude, desde que sejam coisas dentro de um limite razoável. O paciente tinha o direito de não sofrer mais do que o inevitável. Hoje é muito comum, às vezes, pedir exames que são extremamente desconfortáveis de pacientes que não estão em condição de estar fazendo aquilo e, infelizmente,
isso acontece. Então, nós não podemos infligir ao paciente mais sofrimento do que ele já está tendo. Ele não deve ser enganado. Cai naquilo que nós falamos. Nunca dizer mentira. Você não precisa de dar um soco na pessoa de verdade, mas você não pode também enganá-lo, dizer que não é verdade isso ou não é verdade aquilo. Seja honesto com o paciente. Ele tem o direito de ter assistência espiritual como a desejar, né? Ele tem o direito de ter a presença de quem desejar, e aqui o inverso é verdade. Eu já tive paciente que falou: doutor, olha, fulano e fulano e fulano, eu não quero que venha aqui me visitar no quarto. E eu proibi a entrada daquelas pessoas, sem dizer que ela não pode, agora no momento não pode. Enfim, com toda a habilidade, mas não deixando. O paciente tem o direito de querer a pessoa que ele quiser. Tem o direito de morrer em paz e com dignidade. Isso é muito importante, a gente tem que entender isso. E tem o direito de ter seu corpo respeitado. Muitas vezes, depois que a pessoa morrer, se trata aquilo como um saco de batata, né? Isso não é justo e ele tem o direito de não ser tratado assim. O testamento vital, diretiva antecipada, ele é um pouco longo, eu vou só assim passar para dizer rapidinho, né? Ele é um documento que ele é baseado em normas do Conselho Federal de Medicina, deve ser feito pela pessoa em plena lucidez, não precisa de advogado nem de registro em cartório, mas eu sempre sugiro que faça o reconhecimento da sua firma no cartório, para não haver dúvida. Não é uma vontade definitiva, ele falou que vai ter que fazer assim, não. A vontade definitiva é dele, né? Mas ele tem o direito, por ser dele a vontade, de mudar a hora que ele quiser. Outros não podem mudá-lo, mas ele pode revogar a qualquer momento, como ele quiser. E deve sempre ser tirado cópias, reconhecidas em cartório, e ficar uma cópia com o médico que trata habitualmente daquela pessoa, outro com um parente que é mais confiável, para que no momento final não seja feito tratamentos excessivos, porque ele já expressou que não quer. O médico deve ter coragem para essas coisas. Primeiro, estabelecer um exato equilíbrio entre o que é medicina humanista e o que é medicina tecnológica. Tem um livro de um colega nosso, doutor Guilherme Santiago, muito bom, que eu acho que todo médico deveria ler. Chama Medicina Excessiva. Ele mostra exatamente esse item do que o médico deve ser com relação ao paciente. O médico deve resistir à tentação tecnológica, desses modismos que tem aí, tecnologia, mais isso, mais aquilo, entretanto, sem rejeitar ou impedir o progresso da tecnologia, na sua correta aplicação, não para experimentações em paciente ou para poder fazer porque é modismo, né? Não ceder ao mercantilismo nem à tentação do lucro. Isso, para mim, eu acho isso gravíssimo, quando o médico, o enfermeiro, seja lá qual aquela pessoa que faz um trabalho na área de saúde, que transforma aquilo num comércio, num mercado. Nós não podemos comercializar a nossa profissão, nem o atendimento ao paciente que sofre. E reconhecer o paciente sempre não como um robô que tem que ser consertado, mas alguém que ele, médico, não é robô também, e tem que ser forte, saber ser forte e frágil ao mesmo tempo, e se dar o direito de ter sentimentos e emoções, com conhecimentos e com limites. Concluindo, não há diferença entre médico e enfermo. O enfermo não é um boneco estragado, o médico é uma pessoa, o enfermo é uma pessoa. O enfermo não é um boneco estragado a ser consertado. O médico não é um robô que só fica lendo o gráfico, é um mero apertador de botões, nem ao menos chega perto do paciente para tocá-lo ou escutá-lo. Isso não é um profissional adequado. A condição de cuidadores de saúde não é um comércio, isso tem que ficar bem claro, ainda que seja o nosso trabalho
e dele nós precisamos de obter o nosso sustento. Mas há uma diferença muito grande, porque médicos não são deuses nem melhores do que ninguém. Mas nosso trabalho, eu digo que é divino e deve ser essencialmente diferente dos demais. Não somos melhores nem piores do que ninguém. Digo isso com clareza. Mas é um trabalho totalmente diferente. Nós lidamos com vida, nós lidamos com emoções, sentimentos de pessoas, né, que são humanos como nós somos e como gostaríamos de ser tratados. E uma coisa que eu digo sempre, eu evito, às vezes escapa, mas eu evito falar de profissionais de saúde, porque eu falo que nós não somos profissionais de saúde, nós somos vocacionados para trabalhar com saúde. Vocacionado é aquele que é chamado, que sente um chamado dentro de si para fazer o trabalho médico. Não é o profissional que fala, não, eu vou lá, faço o serviço que eu tenho que fazer, aperto os parafusos, depois eu cobro e vou cobrar o máximo possível, porque o cara está com um carro chique, tudo isso. Então, isso eu encerro dizendo que há que se respeitar para ser respeitado. Eu me desculpo por ter prolongado um pouquinho, mas como todos devem ter sentido, o tema é realmente complexo e vasto, mas eu espero que tenha sido útil para todos. Eu encerro convidando a todos para conhecer os outros vídeos que eu tenho. Eu tenho um canal no YouTube, o link para o canal é esse, @Evaldo da Assunção, tudo junto, sem tio nem sem cedilha, 8354. E se tiver dúvida, é só entrar no YouTube, lá onde tem pesquisa, coloca meu nome, Evaldo Assunção, e vai encontrar todos os meus vídeos. E sempre que assistir, por favor, coloque gostei ou não gostei, porque isso ajuda muito na produção de novos vídeos. E quem quiser e puder, que se inscreva no nosso canal, sem ônus, sem gasto nenhum, não se cobra nada, e ele vai receber informações quando algum novo vídeo tiver sido colocado. Eu agradeço a atenção de todos e espero que esse vídeo lhes tenha sido de muita utilidade.